Se você quer manifestar os seus desejos cada vez mais rápido, você precisa entender como as leis do universo funcionam. Há 2000 anos atrás, o Mestre Jesus nos deu a receita do bolo de como se manifesta. Só que quando falamos em Jesus, vamos botar entre aspas religião. As pessoas ficam presas dentro de dogmas e conflitos emocionais que geram discordância dos reais ensinamentos do Mestre. Não se permitem enxergar a essência dos seus ensinamentos. Se você estudar mecânica quântica, se você estudar mecânica quântica, se você estudar física quântica, se você estudar os princípios, se você estudar os princípios que governam a realidade, você vai entender que há 2000 anos atrás o mestre também ensinou isso. O princípio da manifestação, você precisa entender que é algo simples e prático. Só que você precisa deixar o ego de lado. Porque todas as vezes que você coloca o ego na equação, você bloqueia o seu processo de manifestação. E um dos ensinamentos do mestre diz: peça crendo que recebeis e assim receberá. A física quântica explica algo que se chama o colapso da função de onda, que é quando sua energia entra em ressonância com a energia criadora do universo. Só que para você receber aquilo que pedirdes em oração, não é pedir num sentimento de falta. Entende? Não é pedir num sentimento de escassez, é ser a energia vibracional compatível com aquilo que você deseja manifestar. Você ressoa com aquilo. Muitas pessoas têm aquele ditado popular: preciso ver para crer. E a manifestação é totalmente o contrário. Você precisa crer que isso é real, que essa realidade já está acontecendo na sua vida. Você precisa sentir, vibrar em cada célula, em cada átomo do seu corpo, como se esse processo fosse real mesmo. Porque é quase como se você estivesse contando uma mentira para Deus, digamos assim. Eu falei isso aqui para causar impacto mesmo, para você continuar no vídeo, tá? Continue no vídeo. Como se esse processo já estivesse acontecendo na sua vida, sacou? Você quer mais dinheiro, então comece a olhar para sua vida e agir emocionalmente como alguém que tem a abundância financeira que você deseja. Mesmo que hoje você tenha uma pilha de contas atrasadas, você precisa agir como se sua realidade já existisse, porque quando você age, a neurociência prova que o cérebro humano não sabe distinguir o real do imaginário. E quando você sente que é real, você vibra que já é. É tipo um hacker, entende? Real é as pessoas falarem sobre a lei da atração, que você precisa pensar positivo, mas não é pensamento que atrai coisas boas para sua vida, é a sensação, é o sentimento, é a emoção que você coloca no seu processo. O coração, sentimento em harmonia, caminhando para o mesmo lado, você está alinhado. Pensamento pensa em abundância, mas sentimento e emoção pensam e vibram escassez. O que você vai atrair? Mais escassez, correto? Porque você está emanando aquilo. Porque a manifestação é o seu coração, o seu sentimento atrai. Tem força de atração. Enquanto o seu pensamento cria o molde, cria a forma daquilo que você envia para o campo, que você envia para o universo, e quando o ensinou, peça em oração, crendo que já recebeu e assim receberá. Ele quis dizer a seguinte coisa, o que a mecânica quântica já afirmou hoje, né? Que o que as civilizações antigas ensinaram há milênios também. Você precisa sentir, você precisa crer, você precisa acreditar que sua realidade que você deseja viver já é real. Porque quando você sente, quando você vibra, quando você age como se o seu objetivo fosse real, seu cérebro produz uma bioquímica. Seu corpo sente essa realidade já existente. Seu cérebro não duvida desse pensamento. A sua energia vibracional vibra na energia e na frequência adequada para a manifestação. Para manifestar. Para atrair essa realidade até você. Peça crendo que já recebeu e assim receberá. Quer um conselho para seguir? Como é que você está no caminho certo? Sua intuição, cara. Toda vez que você vai contra a sua própria intuição, aquilo que tá falando contigo, entende? A intuição é a forma como o divino se comunica conosco. Então, quando a gente não escuta a nossa intuição, há conflito interno, sacou? Tem que seguir a intuição, cara. E quando você faz isso sem colocar o ego, sem colocar ansiedade, sem colocar dúvida no processo, porque quando você vibra, quando você sente que já é real, o seu corpo transmite essa informação, o campo recebe essa informação. Como eu disse, se você estiver alinhado, escutando a sua intuição, isso é a lei universal, é a regra, isso são leis universais da criação do universo. Perdides em oração, crendo que já recebeu, assim será.
moldando o seu cérebro como se isso já é real, moldando a sua energia como se aquilo que você quer já existisse, já é real e já acredita que já, tá ligado? Funciona dentro de você. O universo inteiro fica diante dos seus pés. Não no sentido negativo, diante dos seus pés, por você ser um carcereiro, mas porque você entende que tudo está disponível até que você tem o livre-arbítrio, você só precisa entender como essas leis funcionam. Não é com pensamento positivo, é com pensamento, sentimento e ação. Lembra? O triângulo para baixo. E emoção alinhadas ao mesmo mecanismo, alinhadas à mesma direção. E quando tudo isso está alinhado dentro de você, seguindo a sua intuição, isso é muito importante. A manifestação acontece. Você tem que seguir sua intuição, cara. Quando você vai contra, é como se Deus estivesse falando contigo. Lembra da história de Jonas? Que Deus falou para ele ir para a cidade de Nínive, e ele não foi para a cidade de Nínive por medo. Porém, ele entrou no barco e aí começou a acontecer muitas tempestades naquele barco. E sacaram que era a galera do barco sacou que era Jonas que estava lá dentro. E falou: é tu que tá amaldiçoando e trazendo essas tempestades pra gente. E jogaram o Jonas no meio do mar. E aí veio a baleia, engoliu ele e regurgitou ele lá na cidade de Nínive, onde ele deveria estar. Sabe o que é a baleia? Simbolicamente, a baleia é o universo. Quando você tem esse chamado, é inevitável, não importa, cara. O universo vai te jogar onde tu tem que estar. É inevitável, seja pelo amor ou seja pela dor. É você quem escolhe. É a sua intuição, velho. E não pode ter medo, tem que ir crendo mesmo, entendeu? Crendo no coração mesmo que vai dar, cara. É um passo de fé, um salto de fé. Não tem o jogo do Assassin's Creed, que quando ele se joga de cima da torre lá, tem que dar o salto de fé, velho. Tem que seguir tua intuição, seja qual loucura que esteja aparecendo na tua cabeça. Se fizer sentido, se tu tiver sentido aquilo de fato, vai, cara. Eu tô te falando, eu muitas vezes eu não sigo minha intuição e isso só me faz me sentir mais mal ainda. Segue tua intuição, velho. Entendeu? Você só precisa entender como essas leis funcionam. Então, sentimento, ação, emoção. Quando essas coisas estão alinhadas, cara, você manifesta. Então, quando isso está alinhado dentro de você, você manifesta. E os resultados começam a aparecer. A prosperidade que parece distante começa a chegar na sua vida. Os relacionamentos tóxicos se afastam e abrem espaço para relacionamentos saudáveis. Tudo aquilo que pedires em oração, crendo que recebeis, assim receberá. Há 2000 anos o mestre já ensinou isso e eu vou deixar o link para você aqui embaixo, cara, do Manual da Identidade Divina, cara. Entra lá. Esse curso vai ser eterno, velho, e eu vou estar atualizando ele com novos conhecimentos lá dentro, falou? Olha, ele tá por um preço bacana agora, mas mais pra frente eu vou estar acrescentando mais coisas lá dentro, então o preço vai subir, tô avisando logo, tá? E entra no grupo de WhatsApp também, que tá nesse mesmo link aí, você vai entrar lá e vai ter lá o manual, o WhatsApp e o livro da sabedoria, falou? Então, cara, lembra, você não recebe do universo, de Deus, do Criador, como preferir chamar aquilo que você quer, você recebe aquilo que a sua energia transmite. Pressa crendo que recebeis e assim receberá. Falou, se esse vídeo ressoou com você, cara, se você chegou nesse vídeo aqui, significa que você está ressoando com essas coisas. Se você ainda não despertou, digamos assim, você está despertando espiritualmente, tá? É um processo. Você tá... Todo mundo vai despertar, velho. Isso é inevitável, tá bom? Tem algumas coisas que é complicado de falar aqui, velho. Porque vai além do dogma, entende? Jesus falava... São verdades universais, são leis universais. Não, é física, são leis, entende? Então, cara, é isso aí. Tem coisas que eu quero falar muito aqui, mas é muita loucura. É muita loucura falar essas coisas aqui, mas são todas reais, tá? Tamo junto, é isso aí. São reais, assim. Albert Einstein disse assim, ele disse que o universo de cada um é do tamanho do seu saber. Não. Por isso que o universo de cada um é do tamanho do seu saber. Uma coisa assim. Por exemplo, se você acha que uma coisa é assim, aquilo é o seu universo. Mas se você expande a sua mente, o seu universo vai ficando maior, entende? Você está expandindo, você está aprendendo coisas novas. Então você vai expandindo sua consciência. Até que você chega em um conhecimento absoluto, cara. Tem coisas que elas são verdades verdadeiras, digamos assim, tá? Vai além do dogma, vai além da religião.
é, é o que é. Eu sou o que sou, é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah, entra no grupo de WhatsApp, falou? É isso aí.